Oi, gente! Esse é o segundo episódio do Cerrado Cast. E no último, nós trouxemos uma pergunta que ficou ecoando pro lado de cá, e eu imagino que por aí também. Quem cuida de quem cuida? É nesse sentido que a gente quer continuar a conversa de hoje. Não existe só um tipo de ser mulher. Nós somos plurais, diferentes. Existem vários tipos de ser mulher. Mulheres que amam mulheres, mulheres jovens, mulheres experientes, mulheres que têm muita história para contar. É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Esse é o Cerrado Cast com elas, em parceria com o programa Cerrado Plural. E hoje nós vamos conversar com 4 colaboradoras que têm muita história para contar. Para começar, quero conversar com uma pessoa que tem histórias que atravessam gerações. Suzy, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, poder contar com você, escutar mais um pouco sobre você. Queria que você se apresentasse um pouco para mim e para quem também está escutando a gente hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre mim, sobre a minha família. Eu me chamo Suzy, trabalho aqui na área da contabilidade, tenho 42 anos, sou mãe de 3 meninas, casada, religiosa e vamos tirar as dúvidas. Você me disse que você separa 2 Suzy. Uma Suzy antes, que tinha tempo para cuidar do próximo, para cuidar de si mesma, que tinha hobbies, que tinha tempo para viver. E agora eu te pergunto, qual que é o impacto que a maternidade, criar de 3 meninas, 3 mulheres, futuras mulheres, está trazendo para você? Não só no seu dia a dia, mas eu acredito que quando você se torna mulher, você faz o maternar, você tem um impacto no seu ser, né? Eu já escutei relatos que você se transforma. Como que tem sido isso? Depois que fui mãe, me transformei em outra pessoa. É uma mudança muito assim grande na vida de uma mulher. Você, a partir da hora que você fala assim, vou ser mãe, ou às vezes você é mãe de repente. Então assim, a partir da hora que você pega um positivo, tô grávida. E agora? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar mais? Porque eu tenho que estudar mais? Eu tenho que me dedicar mais ao quê? Então assim, a dedicação na minha parte foi mais assim, eu vivi ser mãe, né? Eu tive problemas gestacionais, eu tive 2 abortos antes de conseguir ser mãe, assim, de filhos vivos. Tive que aplicar em mim mais de 300 injeções em cada gestação. Então, assim, além de ser mãe, fui uma mãe atípica, uma mãe de gravidez de risco. Tinha que fazer acompanhamento semanalmente, praticamente. Toda vez que eu ia fazer um exame de ultrassom, eu me perguntava, Deus, o coração tá batendo, é isso que eu quero saber, entendeu? Então, assim, são várias e várias mudanças. Então, eu fui mãe, totalmente mãe. Eu praticamente esqueci de mim. Eu engordei, eu não fazia mais sobrancelha, eu não fazia unha, não porque eu não quisesse, ou porque para mim o mais importante era aproveitar aquele momento, abraçar, apertar, o tempo que eu pudesse ficar perto, eu aproveitei. E assim, eu tenho comigo que Deus faz tudo de forma certa, né? Eu fui mãe, depois de um ano fiquei desempregada, pensei, meu Deus, e agora que eu preciso mais trabalhar, eu vou ficar desempregada? Tá, aí veio o quê? A pandemia. Falei, Senhor, então não era para me trabalhar mesmo? Porque eu tenho que cuidar dela. Cuidei com muito carinho, muita dedicação. Engravidei da segunda. Foi planejado também. Tem uma longa história para contar sobre isso. E consegui as injeções também, graças a Deus. Com muita dificuldade, usei. Fiquei com as 2. Quase amamentando uma e ganhando a outra. Continuei amamentando. Fiz muita doação de leite materno. Graças a bom Deus, nunca faltou. Sou mãe assim de muitos nenéns de leite, graças a Deus. E aí eu pensei, gente, agora eu vou voltar ao mercado de trabalho, elas já estão encaminhadas, cada um vai para a creche, para o CMEI. Engravidei da terceira. Aí pensei, nossa senhora, agora tem mais uma pra gente... Vou ficar com essa também. Fiquei, aproveitei o máximo possível. Eu falei, aí quando ela fez 1 ano e pouquinho, a gente colocou ela na creche, falei, agora eu vou voltar ao mercado de trabalho. Mas durante isso, eu não fiquei parada, porque eu não conseguia. Não tinha nem tempo para você ficar Não, parada. eu não ficava parada nem cuidando como ser mãe ou cuidando de casa. Eu inventava um crochê para fazer, eu inventava uma lembrancinha para fazer, assim, eu não conseguia ficar quieta. Então, assim, eu também empreendi nesse momento, entendeu? Que eu fui mãe e tentei empreender da minha melhor forma para não deixar faltar, pelo menos para não faltar o básico. Porque também não foi fácil, graças a Deus a gente teve ajuda de pessoas nessa pandemia, né, que eu estava cuidando de 3, só meu esposo trabalhando.
Mas graças a Deus deu tudo certo, até que eu entrei no Unimed Cerrado. Que história, viu? Tem muita história para contar. Isso aqui dava um podcast gigante. Hoje elas têm que idade, as três? Então, tem a Esther de 8 anos, a Eloá de 6 anos e a Ellen de 3 aninhos. E se no coraçãozinho assim, ainda caberia mais. Olha que tem tempo ainda. Por Deus, tudo é possível, né? Mas assim, já encerrei a fábrica. Suzy, o podcast é especial do Mês da Mulher e você sabe, pelo seu relato você sabe o quanto a mulher é cobrada, não só no maternar, mas a sociedade em si coloca padrões que a gente precisa seguir, como você deve vestir, como você deve falar, o que você deve fazer, o que não deve fazer, além dos perigos do dia a dia. Como que tem sido criar 3 meninas em cima dessa cobrança que elas já devem estar sentindo e vão sentir ainda mais? Então, eu digo e penso assim que criar filhos hoje, mesmo eu tendo 3, não é fácil. Quando eu chego a falar para as pessoas, você tem filhos? Sim, tenho 3. 3 filhos? Tenho 3. Mas eu reconheço que não é fácil. Mulheres são muito cobradas. Como se veste, como se comporta, como se fala. Hoje a tecnologia também contribui positivamente e negativamente para a criação, tanto de meninos como meninas. Então, assim, eu penso que ser mãe hoje, e cada dia mais é mais difícil. Vai ser mais difícil, peço a Deus que não. Mas ser mãe igual quando minha mãe foi, por exemplo, foi complicado, sim, foi, mas a gente foi criado assim na rua, a gente brincava, a gente tinha contato com as crianças na rua. Eu lembro da gente ir para a porta de casa, brincar e brincar e brincar. Hoje, infelizmente, eu não consigo dar essa criação para as minhas filhas, que eu gostaria. Então, assim, a gente passa o dia inteiro longe. Sou grata a Deus por isso também, né? Mas, assim, aí chega à noite aquela correria e tal, e não é igual a mais antes. Então, assim, é mais complicado do que antes e a tendência é ficar mais complicado ainda, né? Mas também, assim, eu acho essencial passar por isso. No meu caso, eu achei essencial passar por isso. Ser mãe é o que eu queria, é o que eu quero, é o que eu gosto. E eu luto por isso, eu busco, tento ser uma mãe, assim, mais, como posso dizer? Eu cobro, mas também tenho que entender, porque a criação delas é diferente da minha, né? E a gente tem que ficar atento e pedir a Deus que abençoe, que ilumine e direcione para a gente agir da melhor forma possível, com as dúvidas, com o que responder, o comportamento. O que, mãe, aconteceu isso e isso, vamos tentar entender para a gente resolver ou vamos reagir dessa forma, né? Tem que ter muito respeito, respeitar o próximo, ninguém é igual, cada um é um. Tem crianças na escola diferentes, mas precisa de ajuda, que você ajude. Nós somos diferentes, mas somos iguais, somos seres humanos. Sim. Cada um tem sua dificuldade. E se a gente puder ajudar, a gente está ali para ajudar. Graças a Deus eu tenho isso com as minhas meninas, elas são assim bem participativas, as professoras, graças a Deus, elogiam, que elas ajudam, entendeu? Que assim, eu acho que elas veem isso em casa, então reflete, né? É um exemplo, né? Isso, a gente tem que ser fala exemplo. que a teoria é importante, o falar é importante, mas o exemplo, ele arrasta. É o exemplo. Gente, aproveitar. Igual eu falei, tem 1 ano e pouco que eu eliminei uns 10 quilos, tô quase ganhando mais um pouquinho. E assim, elas observam, né? As minhas meninas me falam assim, mãe, eu não te via de salto. Olha. Mãe, por que você não anda só assim? Observando sua vaidade. Nossa, elas falam muito, né? Aí por dentro eu falo assim, vocês que não sabem, um salto cansa. Mas a mamãe tá ali, né, representando firme e forte. Não, né? Bonito, né? Mãe, você passou um batom. Entendeu? Então, assim, elas viram a transformação. E isso é importante porque a gente, às vezes, deixa de se cuidar de si mesmo. A gente cuida do esposo, a gente cuida dos filhos, a gente marca consulta, a gente leva. Aconteceu comigo recentemente. Olha, eu falando, e eu quero que vocês, assim, é um exemplo, mas, assim, não faço o que eu fiz. Eu fui ao médico no meio do ano passado. Foi eu e meu esposo, carreguei ele. Eu fiz com que ele fizesse todos os exames. E eu não fiz. Não fiz. Fui deixar para fazer agora no final do ano. E ele, graças a Deus, tá tudo bem. Agora eu vou ter que fazer uma cirurgia. Vou tirar a vesícula. Entendeu? Se eu tivesse, às vezes, descoberto antes, ou tivesse me cuidado, tem que se cuidar, gente. Tem que se cuidar. Não é fácil. É corrido. É corrido. Assim, igual eu falei para vocês, eu gosto de artesanato, gosto de fazer um crochê. Agora eu estou voltando. Entendeu? Assim, tudo passa. Sabe? Ser mãe não é fácil. Eles são pequenos, mas eles crescem. E eu já sinto saudade.
Eu sinto saudade muito rápido. E o tempo que você tiver, assim, você decide de ser mãe, então dedique-se. Procura ficar perto, abraça, acolhe, porque hoje os filhos, assim, querendo ou não, eles estão ficando adultos, vamos dizer assim, entre aspas, antes. Eu com 8 anos, eu não sei... Eu brincava descalça na rua. Com 8 anos, gente, eu era criança. 10 anos eu era criança, 12 anos eu era criança. Estão amadurecendo. A Hoje, tecnologia faz isso também, com 8 né? anos, assim, não julgo, porque cada criação, cada ritmo de família é um, eu não julgo. Porque se às vezes eu não deixo ficar muito em redes sociais, é porque eu tento me segurar, mas tem pais e mães que não conseguem, não tem isso. Tem pais e mães que falam assim, fica aqui porque eu preciso fazer isso. Não é do meu coração, mas a criança tem que ficar ali e assim vai, né? Mas vamos ficar atento, eu tento ficar atento, não julgo. Eu sei que não é fácil, se um dia acontecer alguma coisa, eu pelo menos vou pensar assim, eu vou acreditar, né? Eu fiz o que eu pude, eu fiz o melhor, né? Mas isso assim a gente descobre. Será que eu fiz o melhor? Ah, com certeza. É assim. A gente tem que também ter o filho, né? Quando a gente cresce, gerar uma empatia e um acolhimento com os nossos pais. Porque um dia eu escutei que é a primeira vez deles aqui na vida também. A gente tenta fazer sempre, eles tentaram, né? Porque ainda não sou mãe. Mas fazer o melhor. É a primeira vez deles sendo pais, e eles vão errar. Vivendo. Sempre vão tentar acertar. Eles só sabem vivendo e passando pela experiência. Então, assim, esses dias, olha, tem muita história para contar. Esses dias eles me deixaram no ponto de ônibus e elas viram que eu fiquei assim porque eu não acompanhei eles até na escola. Quando eu cheguei em casa, eu fui recebida com uma cartinha da Esther. Mãe, muito obrigada pelo seu esforço. Eu te amo. Então, assim, é o gás. Isso é o combustível. Isso. Eu sou muito agradecida. Não sou perfeita, mas sou agradecida. Muito bonito isso. Elas reconhecem, elas observam, filhos observam. E às vezes, quando eu falo de cobrança em cima delas, mas em cima da mãe é todo instante. Será que eu estou sendo mãe o suficiente para elas? Isso. Às vezes ser mãe é uma coisa, eu acredito que ser pai é outro. Às vezes elas falam coisas assim que aí eu pergunto ao meu esposo: você viu, você percebeu dessa necessidade? Eu percebi. Entendeu? Assim, é muito importante a presença de ambos. Principalmente as minhas meninas amam o pai. Tipo, dou boa noite pro meu pai e a minha mãe. Mas eu entendo, meninas são mais apegadas aos pais. Mas a gente percebe muita coisa, mais que assim, a gente percebe muita coisa. E é nisso que a gente pega e vamos falar, nossa, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que melhorar nisso, porque eu preciso fazer isso. Entendeu? É muito importante. É diferente, não é fácil. Tem algum princípio ou valor assim que você sempre está ali tentando ensinar para as três que você não pode deixar passar? Às vezes um ensinamento, um toque que é importante todas elas saberem. Então, assim, um dos principais valores assim que eu levo, apresento e tento transmitir é que elas tenham muita fé em Deus. Procure sempre estar perto de Deus. Assim, nós somos católicos, né? Eu apresentei a religião católica para elas. Mas, assim, acima de qualquer religião, eu penso que Deus é mais na nossa vida. Que a gente tem que ter fé, tem que ter sonhos, tem que buscar para realizar esses sonhos. Hoje em dia, tem muito assim, gente, eu não quero ser julgada, ou pode julgar, mas assim, eu quero só que vocês entendam. Hoje em dia tem muito assim, vou dar um celular, né? Para aquela criança, eu vejo crianças com o celular. Aí, às vezes, elas comentam comigo, mas fulano tem e eu não tenho. Assim, igual a minha de 8 anos. Falei, nossa, sabe assim, a mamãe, quando queria as coisas, a mamãe ia atrás. A mamãe ia trabalhar, a mamãe ia estudar, a mamãe ia fazer uma coisa para ter um dinheiro para poder comprar. A minha mãe, como eu sou de pais separados, então meu pai ajudava, mas não é igual a minha mãe. A gente vivia aqui, eu, minha mãe e minha irmã. E meu pai mora no interior. Então, assim, se eu quis as coisas na minha vida, eu fui atrás. Não que eu cobre da minha mãe, dela não ter, às vezes, ou me incentivado, ou ter falado para mim, mas pelo exemplo dela de ser batalhadora, trabalhadora, eu peguei isso para mim. Então, assim, eu tento mostrar para elas que quando a gente quer uma coisa, é muito importante a gente conquistar aquilo. Ou seja, no seu comportamento, você quer isso? Quero. Então, você se comportou bonitinho, você fez isso. Na escola tem isso, entendeu? Lá elas ganham estrelinha. Então, assim, elas ficam empolgadas quando ganham e ficam tristes quando não ganham, mas entende por que não ganhou. E eu procuro ir atrás para saber por que não aconteceu. Da mesma forma na vida.
Então, se você quer uma coisa, eu quero ensinar para elas ter o valor de que correr atrás dos seus sonhos. Né? Não é só assim, cair de bandeja. Não é só esperar, porque você dá mais valor no que você conquista com o seu suor. Né? Então, eu sempre fui assim e prezo que elas também sejam e que elas tenham também respeito pelo próximo. Cada um é cada um decide como que quer viver, como que quer, né, se comportar, mas que se uma pessoa fez mal, ela não vai pagar com mal, tem que procurar pagar com bem, fazer a pessoa enxergar, ou talvez não, né, que a vida não é fácil, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e objetivos, principalmente, né, estudar bastante, ter foco naquilo que quer, porque é bem mais fácil de conseguir realizar os sonhos. Tenho certeza que elas, vendo vocês, elas vão praticar isso. Como eu falei, o exemplo se arrasta. Eu também tenho, né, porque ela ainda é viva, uma mãe muito batalhadora, de garra, que trabalha, que estuda, trabalha até hoje, se preocupa comigo, né, sou filha única. E quando a gente vê os nossos pais fazendo isso, seja avós, mãe, até um amigo próximo, você também aprende a ser assim, né? Para a gente encaminhar para o final, queria saber se você quer deixar um recado, sejam para outras pessoas, sejam elas mães ou não, o que elas precisam saber, se elas almejam maternar ou não, que recado que você gostaria de deixar no coração delas? Então, o recado que eu tenho é assim, não desista dos seus sonhos, por mais difíceis que eles sejam. Se você quer ser mãe, lute por isso, igual eu lutei. Se você não quer ser mãe, defenda a sua ideia. Quando eu escutei a primeira vez de uma pessoa que ela não queria ser mãe ou que não acreditava em Deus, para mim eu confesso que foi um baque, né? Eram coisas novas. Porque, querendo ou não, eu sou de uma geração assim, não muito antiga, mas sou de uma geração que isso assim era um tabu, vamos dizer assim. E eu acredito que para as minhas filhas vão ser assim, é outra vivência, outra cultura, outra época, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar isso em mim, né? E trabalhar também nas minhas filhas. Porque cada um tem suas escolhas, cada um tem seus planos, seus sonhos, seus objetivos. E isso não faz ninguém melhor ou pior, né? Então, que lutem, que vejam nas outras mulheres como companheiras, como aliadas. Porque o que a gente mais escuta hoje é assim, então, principalmente com redes sociais, né? Isso aí é a fase que eu peguei. Tipo, eu não tinha redes sociais e hoje tem redes sociais. Uma mulher posta alguma coisa lá, você não vê um homem, é muito difícil ver um homem lá criticar. Mas você vê um monte, às vezes, de mulheres ir lá criticar uma mulher. Então, isso aí dói um pouco, isso aí não é legal. Quando um homem posta alguma coisa, a maioria dos homens vão lá e elogiam, incentivam. São mais parceiros, São unidos. mais parceiros. E as mulheres com isso, assim, é uma coisa que eu falo, prezo para minhas meninas, que elas têm que ser uma mais próximas das outras mulheres e dos homens também. Se precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. A gente tem que fazer sentido na vida das pessoas, de alguma forma. Suzy, muito obrigada pelo seu relato. Eu cheguei a um ponto de me emocionar, de saber mais você como pessoa, você como mãe, você como mulher. É muito bom ter você aqui. Obrigada pela sua generosidade, carinho com as suas filhas. Não participo do seu dia a dia, mas pelo seu relato eu tenho certeza que você dá o seu melhor todo dia, assim como o seu esposo. Elas estão vendo uma mãe e um pai ali presentes e isso faz total diferença na vida de um filho e de uma filha. Isso. Eu que agradeço a oportunidade e reforço, assim, que... Só mais um pouquinho. Que, assim, a gente não sabe o que o outro está passando, né? E depois que a gente também é mãe, eu senti, assim, que a gente tem mais maturidade de reconhecer o que o próximo está passando. Às vezes você chega, assim, no lugar, bom dia... Aí você percebe que aquela pessoa às vezes não está bem. A gente não sabe nunca o que o outro está passando. Então, assim, é melhor você ter uma empatia de tentar entender o que o outro está passando. Se você pediu alguma coisa e não atendeu, é porque às vezes não foi porque não quis, é porque às vezes está passando por algum momento, às vezes não quer falar. E a gente tem que respeitar e tentar ajudar, né? Até onde a gente for permitido chegar, Até onde né? nossa mão alcança, né? Isso, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E quem quiser conversar mais um pouquinho comigo, fora daqui, estou à disposição, pode me procurar. E muito obrigada. Se por um lado tem mulheres criando mulheres, ensinando mulheres sobre a vida, por outro tem mulheres se descobrindo na vida adulta, iniciando a vida adulta. Maria Luísa, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, de verdade. Se você quiser, pode se apresentar um pouco pra gente?
Obrigada, Yasmin. Eu sou Maria Luísa, tem quem me conhece como Malu, como Maria. Eu tô na Cerrado já faz um pouquinho mais de um ano. Eu entrei como jovem aprendiz, mas recentemente eu fui efetivada para assistente de vendas. Eu também faço psicologia. Você está numa fase da vida que muitos de nós, eu e quem está nos assistindo, passou. Que é estar ali entre os 18, 19, está estudando, entra na faculdade e tem mil e uma decisões para fazer. Não só sobre faculdade, mas mercado de trabalho. O que eu quero fazer, quem eu sou, o que eu gosto, hobbies e tudo mais. Como é se descobrir mulher nessa fase da vida? Yasmin, eu sinto que tudo tem ganhado forma, sabe? A vida profissional, a vida acadêmica. E com esse movimento de mudança, eu também tenho aprendido sobre um pouquinho de tudo. Agora, literalmente, num novo cargo, numa nova função, mas também eu tenho percebido e aprendido sobre o comportamento das pessoas que me rodeiam, sobre as funções dos outros, sobre o mundo em si, mas acho que principalmente sobre mim também. O que você tem aprendido até então, que você pode compartilhar? Eu acho que a gente vai aprendendo, assim, um dia após o outro, realmente sobre isso, que o que a gente ouve muitas vezes vão bater com as nossas experiências pessoais, até dos nossos pais. Mas muitas vezes a gente está vivendo aquilo pela primeira vez e precisa de uma experiência diferente daquilo que já nos foi dito. A gente precisa passar por aquilo para realmente dizer, você tinha razão sobre o que você disse. Ou então, você não tem noção de nada, você nem viveu isso, é a minha experiência. Eu acho que eu tenho aprendido que é preciso viver, literalmente estar aberta à vida. E a teoria pode ser maravilhosa, mas ter a experiência de viver, de passar por situações difíceis, isso é outra coisa, é outra coisa. Eu não sei se você tem 19 anos, não é? Isso. Não faz muito tempo que eu tinha 19, mas eu ainda só posso me considerar jovem, gente, não fiz 30 ainda. Ao longo da minha vida, da minha pequena vida ainda, eu escutava muito de parentes e até colegas, pessoas próximas a mim, mais familiares. Nossa, como você é madura para sua idade. Nossa, Nossa, mas você já mora sozinha, com 18. Porque não sabe, eu moro sozinha há 10 anos já. Minha mãe teve que mudar para outro lugar. Então, eu tive responsabilidades de pessoa adulta mesmo muito cedo. É realmente o passarinho que joga o filho para voar. Saber cuidar de casa, mercado, contas e tudo mais. Mas antes disso, mesmo adolescente, eu já tinha uma vida madura. E muitas vezes as pessoas falam isso como se fosse, pelo menos para o feminino, como se fosse um elogio, uma coisa muito boa. E só quem precisa passar por isso, sabe, a sobrecarga que é se amadurecer antes do tempo que você deveria. Você sente isso, que precisou amadurecer antes do tempo? Yasmin, eu acho que todas nós mulheres, em específico agora como uma mulher preta falando, a gente precisa amadurecer muito cedo. Desde muito novinha, nós somos educadas a como nós vamos nos portar, o que eu vou vestir, como eu vou falar para ser entendida da maneira que eu quero e preciso ser entendida. Qual o meu tom de voz, a minha postura, porque eu posso ser compreendida de uma forma equivocada. Sim. Então, esses comportamentos desde a infância nos fazem amadurecer, acho que muito mais cedo e muito mais rápido que a maioria dos homens. Além do amadurecimento precoce, como mulher preta, como mulher jovem, nós temos que lidar com um monstrinho, que eu posso dizer assim, que é chamado de insegurança. Esse ronda o corpo feminino, a vida feminina, independente da sua idade. Mas quais inseguranças que você se sente confortável de compartilhar, que você já está lidando nesse início de vida adulta? Eu acho que o medo de errar sempre vai nos perseguir. E quando se é mulher, existe um grito silencioso da sociedade para que a gente não erre. A gente tem que decidir logo e muito cedo a carreira que a gente vai seguir, a profissão. A gente tem que ter independência financeira, se a gente escolher ser uma mulher independente. A gente tem que ter uma carreira sólida, uma inteligência emocional. E se a gente erra em todos esses aspectos, e a gente também precisa escolher o parceiro certo, porque se a gente erra, eles direcionam a culpa pra gente e às vezes nem é algo que estava sob o nosso controle. É o seu dedo podre. Então, se a gente erra nesses aspectos, é como se a sociedade entendesse que a gente está dando espaço para eles de opinar e de apontar o dedo sobre as nossas escolhas.
Eu acho que hoje é o que eu mais tenho trabalhado, é esse amadurecimento de pensar que os meus erros não apagam os meus acertos. Na verdade, tá bem ao contrário disso. Faz parte dessa trilha, desse caminho que hoje a gente chama de vida, né? E é difícil você tentar mudar esse pensamento mesmo, porque a gente passa toda a nossa infância e adolescência sabendo que você precisa ser 2 vezes melhor, né? Como mulher preta, vamos falar que a gente precisa ser sempre 2 vezes melhor. 3, 4 3, vezes 4, melhor. e às vezes ainda não é suficiente. E se a gente fala isso, é mimimi, é vitimismo. Não, porque tem fulano que já conseguiu isso e tal. Mas você foi promovida recentemente, tem 1 ano, você me disse que era jovem aprendiz, trilhou um caminho, que está aqui na Unimed Cerrado. Como foi e tem sido, porque é recente, essa transição? Porque quando eu parei de ser estagiária, onde eu trabalhava, e precisei, não, agora eu sou profissional, agora eu sou referência no que eu faço, eu vou ser consultada pelo que eu faço. Como tem sido essa transição de pensamento, de postura, de carreira? Eu brinco lá em casa às vezes que às vezes as pessoas têm uma ideia sobre jovem aprendiz, né? E eu brinco lá em casa que eu nunca me portei como esse jovem aprendiz que as pessoas imaginam, né, que são. Que é aquela pessoa que não tem o verdadeiro compromisso profissional de uma pessoa que está realmente ali efetivada na empresa. Então eu acho que isso me ajudou muito a me trazer até aqui. E eu sinto que esse compromisso que eu tive, né, com os cartões, quando eu era do cadastro, eu vou continuar com ele cada vez mais, porque é isso que a vida demanda da gente, compromisso naquilo que a gente se propõe a fazer e entregar da melhor forma que eu consigo fazer naquele dia. E tem feito muito bem, está sendo reconhecida por isso. Malu, você gostaria de deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão passando por essa transição de vida, não só da vida adolescente, jovem ali para a vida adulta, mas lembrando que é sempre tempo de mudar, de recalcular a rota, né? A nossa vida, ela não é numa linha reta, ela é tênue. Então, você tem o direito de mudar, não é isso que eu quero, vou tentar desse lado. Ixi, não era o que eu imaginava, então deixa eu voltar para onde eu estava e começar do zero. Deixa um recado para essa mulher que está nesse momento de transição de vida. Yasmin, eu tenho poucas certezas na vida, mas uma eu tenho, que é que se eu tô onde eu tô e se eu me reconheço hoje, como eu estou me reconhecendo e como os outros me reconhecem também, é porque eu fui rodeada de mulheres, cercada de mulheres. A famosa rede de apoio é majoritariamente feminina, são a minha mãe, a minha avó, minha irmã, as tias que oram por mim e que estão por mim servindo de base, de alicerce. E eu acho que esse é o recado, é que para nós mulheres nos apoiarmos em outras mulheres, mas também ser apoio, porque a rede feminina, ela é segura para você mostrar as suas fraquezas, para você mostrar aquilo que você não tem certeza, para você falar que eu quero dar um passo para trás e lembrar, ter alguém para te lembrar que você não está dando passo para trás, que tudo que você perde você também está ganhando. Então acho que o meu recado principal é esse, é se apoiar em outras mulheres e ser também apoio a outras mulheres. Lembrar que a gente nunca está sozinha, né? É isso mesmo, a gente não é uma ilha e não nos construímos sozinhas. Isso aí. Muito obrigada, Maria, por você ter participado hoje. Foi um prazer, realmente, conhecer um pouco mais da sua história de jovem aprendiz para uma profissional agora que está começando realmente entrar no mercado de trabalho, saber que é uma futura psicóloga, uma mulher decidida, que está realmente conhecendo a vida. Conte comigo aqui também na Cerrado, conte com outras mulheres que estão escutando você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ser mulher é ter poder de decisão, de escolha. Com o tempo, nós vamos decidindo o que nós queremos ser e aquilo que a gente tem certeza do que não queremos ser. Hoje eu estou aqui com a Gabi. Muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, conversar um pouco, não só como a Gabi da cooperativa, mas a Gabi como individual. Queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está assistindo a gente. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui e falar sobre esse tema importante, né? As formas de feminino diversas, né? Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga. Aqui na Unimed Cerrado eu sou analista de desenvolvimento humano. Sou formada há 8 anos, tenho 2 gatinhos, sou goiana,
Sou apaixonada por música, sou casada há 10 anos. Para pegar, você terminou aí, pegar o gancho da sua fala. Você é jovem, assim como eu, casada e já tenho a clareza de uma escolha importante que você fez para sua vida pessoal. Mas que na sociedade que a gente vive, que é tão cobrado e tem um peso muito grande em cima do feminino, gera muito questionamento e julgamento, para não falar constrangimento. Mas em que momento da sua vida, mesmo ainda jovem, você teve essa clareza de que você não quer o maternar? Bom, eu não sou tão jovem assim, eu tenho 30 anos. É jovem, sim. Mas eu percebi já desde muito cedo, né, que eu não tinha esse desejo desde a minha adolescência. Nós meninas, né, mulheres, a gente está sempre convivendo com outras meninas ali e eu já percebia que as minhas amigas tinham esse desejo, mesmo que futuro, né, adolescentes, claro que elas não queriam ser mães naquele momento, mas futuramente elas queriam e eu já percebia que eu não tinha esse desejo, né. Adolescente, a gente sabe que, né, no futuro isso pode mudar, ainda muito jovens, né? Eu sabia que não era o momento de tomar essa decisão ainda e que futuramente isso poderia mudar, esse sentimento. Mas hoje, com a minha idade e já em um relacionamento estável já há 15 anos, eu percebo que se isso fosse mudar, já teria mudado. A essa altura, então, eu percebi desde muito jovem já. Provavelmente é uma escolha e uma decisão sua que outras pessoas já sabem. E aí a gente já começa naquela polêmica, naquele constrangimento, naquela cobrança. Que tipo de... que você possa compartilhar, claro, que você sinta à vontade, que tipo de cobrança que você já escutou e até às vezes um mau comentário, um constrangimento que às vezes afeta o seu sentimento, a sua vida pessoal, porque é uma decisão que cabe somente a você. Bom, já enfrentei muitos comentários realmente constrangedores, né? Julgamento das pessoas. Infelizmente, de muitas mulheres vem esse julgamento, muito mais do que de homens. É um julgamento como se eu fosse ser menos mulher por não ser mãe, né? Uma mulher sem filhos é uma mulher incompleta, as pessoas dizem, né? Muitas vezes invalidação dos meus sentimentos, como se eu não soubesse o que eu quero, né? Você diz isso agora, mas depois você vai mudar de ideia, quando você tiver, você vai mudar de ideia. Eu também dizia isso, né? Não, eu já refleti muito a esse respeito, né? E eu estou muito ciente da minha decisão. As pessoas não estão acostumadas, né, com uma mulher tomar uma decisão que diga respeito somente a ela mesma, né, e elas tentam muitas vezes convencer, projetam na gente preocupações que não são minhas, né, quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Você vai ficar sozinha. E vamos fazer um parênteses aqui, porque ter filho não é garantia Com de nada. certeza, né? A gente vê muitas pessoas aí que têm filhos e na velhice acabam, infelizmente, abandonadas da mesma forma, né? Então, isso não é garantia de que você vai ter alguém para cuidar de você na velhice, né? Então, são esses comentários que eu escuto, já escutei muito, né? Já escutei que meu marido vai me deixar, né? Que ele vai procurar uma mulher que quer ter filhos, apesar dessa ter sido uma decisão já muito clara para nós dois, né? E a gente escuta esse tipo de comentário, assim, constrangimento, julgamento, projeção das expectativas que não são minhas, expectativas de outras pessoas, né? É como se eu tivesse a responsabilidade de realizar o desejo do outro, né? Você não vai me dar um neto, sobrinho, bisneto, né? Um amiguinho para minha filha, né? Não é minha responsabilidade isso. Então, eu falando da minha vivência, eu imagino que outras mulheres que falam sobre essa decisão também devam escutar esse tipo de comentário. E são comentários que muitas vezes são indesejados, não solicitados, e que a gente esperava, né, você esperava
que tivesse mais acolhimento. Não, na verdade, nem tanto acolhimento, mas que é uma decisão sua que não cabe uma opinião, né? Se você decidisse ser mãe, provavelmente você não escutaria isso, seria totalmente ao contrário. Aqui, quando eu falo de a sociedade, né, eu falo no geral, não são todas as pessoas, mas normalmente a gente escuta isso de pessoas próximas, que é, como eu falei no quadro anterior com a Suzy, a sociedade sempre espera da gente muita coisa e cobra muita coisa. E se você não cumpre exatamente aquele papel, você é hostilizada, você é constrangida, para não dizer... Isso fere os sentimentos, mesmo que você não queira, que você está totalmente decidida, né? Você fica ruminando, remoendo ali. E nisso também, as pessoas já determinam o que é sucesso, como que você vai se realizar como pessoa. Mas para você, Gabi, o que é realização? O que é se sentir bem na vida? Bom, nós mulheres, a gente sofre, né, com a projeção de expectativas de outras pessoas em cima da gente, né? Então existe muito essa concepção do que é ser uma mulher bem-sucedida, do que é ser uma mulher feliz. E eu reconheço, né, muitas vezes as pessoas podem achar que quando eu digo isso, né, que eu não quero ser mãe, eu estou atacando ou julgando mulheres que tomam essa decisão. Pelo contrário, né? A partir do momento que eu tomo essa decisão, eu reafirmo que cada mulher deve viver conforme as suas escolhas, sejam aquelas que decidem ter e aquelas que decidem não ter, né? Então, para mim, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela liberdade individual, né? Então, como eu estava dizendo, pessoas que tomam uma decisão oposta ao que é a minha, né, eu reconheço que isso não interfere em nada na minha vida. Então, eu sou a favor sempre da liberdade de escolha de cada pessoa. Então, para mim, realização é você viver de forma coerente com o que você é, né? É viver de acordo com aquilo que faz sentido para você, né? Você ter ciência de onde partem as suas escolhas, dos seus motivos, né, das suas razões, do que faz sentido para você e do que não faz, né? E eu, na minha individualidade, como pessoa que eu sempre escutei que eu sou muito independente, né? Que eu gosto de falar, a Gabriela gosta de fazer as coisas sozinha, eu escuto isso desde criança. Então, para mim, realização é viver conforme aquilo que faz sentido para mim, saber que as minhas escolhas, elas partem de coisas que são importantes para mim e não para corresponder expectativas de outras pessoas, né? Porque quando as pessoas tentam interferir nas nossas decisões, a gente precisa lembrar que quem vai arcar com as consequências daquelas decisões somos nós mesmas, sempre. Então, nada mais justo que esse poder de escolha esteja somente na minha mão. Porque se eu decidir ser mãe por causa de cobrança de outras pessoas, não são essas pessoas que vão ser mãe no meu lugar, sou eu. Então, para mim, realização é isso. Para mim, é viver em coerência com aquilo que eu acredito, com aquilo que faz sentido para mim, as coisas que são importantes para mim, com respeito aos meus limites, respeito aos meus desejos. Para mim, realização é isso e realização para todas as pessoas, né? São as pessoas viverem conforme aquilo que elas acreditam que faz mais sentido para elas. O seu relato me traz aqui na mente que, independente da escolha que você faça, até porque a gente vem de muitas décadas aí de conquista de direitos, a gente precisa reafirmar esses direitos todo momento, né? De poder votar, de poder existir, das roupas que nós vestimos, da nossa identidade, do porquê nós gostamos, do porquê nós gostamos. É sempre uma tentativa de justificar, mesmo que a gente não precise justificar, porque são escolhas individuais. Então, você precisa justificar porque não quer ser mãe, e quem quer ser mãe precisa justificar a criação dos filhos, porque faz assim, porque faz assado. E aí eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, para essas mulheres que, independente do assunto que elas estejam passando na vida, mas que elas sentem que precisa justificar, mas mesmo que não precise, às vezes ali um familiar perto fica numa cobrança. Que recado que você deixaria para ela se sentir melhor, para ela ter mais clareza numa decisão que ela precisa fazer?
olha para dentro, busque se conhecer, faça terapia, converse e compartilhe experiência com outras mulheres. Mulheres que compartilham das suas opiniões e mulheres que não compartilham também, né? Eu acho importante esse contraste da gente conversar com pessoas que pensam diferente da gente também, para a gente ver até onde a gente se identifica com aquilo e até onde não. Então, a minha mensagem é: se conheça, né? Tenha ciência e entre em contato com os seus motivos, né? Com aquilo de onde partem as suas decisões. Porque quando a gente está ciente disso, julgamento, constrangimento, cobrança nenhuma consegue fazer a gente duvidar de si e duvidar daquilo que a gente decidiu, né? Quando a gente enfrenta esses questionamentos, a gente tem que estar muito certa daquilo que a gente decidiu, porque a gente vai precisar argumentar com as pessoas. Não deveria, mas a gente precisa fazer isso. Então, para você ter segurança das suas decisões e sentir que você realmente não precisa se justificar para outras pessoas, o meu recado seria para que a gente se conheça, né? Olhe para si, reflita sobre si e procure entender da onde que parte essa decisão. Para a gente conseguir ter segurança diante desses questionamentos que a gente passa. E olhar para dentro é também ter respeito por si mesma. É uma questão de amor próprio. Então, o seu relato sua história tem muita segurança e autonomia na sua decisão. Existe ali uma caminhada, uma trilha de autoconhecimento. Isso é poderoso demais. É muita terapia, é muita reflexão do que eu quero para minha vida. E assim que eu tomar aquela decisão, ter a paz de espírito de que eu vou ser e sou feliz assim. Não, as outras opiniões não me importam, porque a vida é minha, ninguém vai morrer no meu lugar, como dizia a Glória Maria. Gabi, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui e pela coragem de compartilhar, né, a sua história, você como indivíduo. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Ser mulher é prova de fogo, viu? Porque até lutar pelo direito de existir, da sua própria identidade e o direito de amar, nós precisamos. É complicado, meus amigos. Segundo o IBGE, os casamentos homoafetivos cresceram de 58 mil para 480 mil em 12 anos. Os números aumentaram, mas infelizmente na nossa sociedade que a gente vive, o respeito não. É uma pauta necessária, ainda é uma pauta urgente, ainda é uma pauta importante que precisa ser falada e de resistência. Para falar sobre isso, nós trouxemos hoje a Nayara. Seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse um pouco para quem está assistindo a gente. Obrigada, Yasmin. Eu sou a Nayara, eu tenho 30 anos, eu sou formada em Relações Públicas e aqui na Cerrado eu trabalho com redação. E eu sou uma mulher bissexual, sou casada com uma outra mulher, mas além disso, eu costumo falar que muito do que eu sou vem da minha formação, da minha criação, que eu venho de uma família majoritariamente de mulheres, que é o retrato do nosso país, de mulheres fortes. Então, eu fui criada muito com esse olhar, com essa luta, com essa força e com esse amor feminino. Que bom. Então, isso diz muito sobre mim. Falando dessa pauta mesmo, né, de mulher bi, recém-casada, uma senhora Nayara agora, mas quando que você, na sua trajetória, nesses 30 anos de vida, quando que você se sentiu confortável, tranquila para ser quem você é como indivíduo, sem nenhuma hostilidade? Você disse que tem uma família poderosa, um feminino poderoso presente, mas em que momento que você falou, eu tenho esse acolhimento aqui, eu quero ser quem eu sou? Eu me considero muito sortuda, assim, de verdade mesmo, porque dentro da minha família isso nunca foi uma questão. Então, a minha sexualidade, quem eu sou, com quem eu me relacionava, nunca foi uma questão. Era até engraçado, porque minha mãe falava assim, se você fosse heterossexual, você não ia reunir a sua família para falar, então, Sim. Eu sou heterossexual. Então, tem que ser algo natural mesmo, e eu tenho muita sorte de ter tido esse apoio.
E isso me deu um pouquinho de força para enfrentar o mundo lá fora, porque nem todo mundo é como a minha família. Então, nas relações na faculdade, no trabalho, as pessoas que me rodeiam num todo. Então, agora eu tô com 30 anos e eu digo que hoje em dia eu sou muito tranquila com isso, mas é algo que foi adquirido com muita maturidade e terapia e passando pelas coisas ao decorrer do tempo mesmo, sabe? Então, para as pessoas mais jovens, eu sinto que talvez isso possa ser complicado, como foi no meu caso. Mas agora, nesse momento, eu me sinto tranquila com isso, mas foi uma caminhada. Uma construção. Fico muito feliz que a sua caminhada tenha sido pelo menos um pouco mais tranquila e com uma rede de apoio, né, ao seu lado. Mas, infelizmente, no país que a gente vive, na sociedade que a gente vive, porque não é somente no Brasil, é uma realidade pouco quista em outras casas, em outras famílias, né? A gente vê jovens aí sendo colocados para fora de casa, sendo hostilizados, agredidos, não só como violência simbólica, mas até física. Então, quais desafios, obstáculos você vê que a mulher homoafetiva ainda precisa enfrentar em 2026 e diante? Eu acho que as mulheres já nascem com certas imposições da sociedade, coisas que elas devem fazer. E ter uma relação com outra mulher definitivamente não é o que está no script até então. E eu percebo até hoje coisas nos pequenos detalhes que a gente precisa lutar. Então, às vezes, uma mulher heterossexual, uma pessoa num relacionamento heterossexual não percebe, do tipo, será que eu posso andar de mão dada? Será que eu posso abraçar? Será que eu posso falar para as pessoas? Então, assim, uma coisa é eu chegar e falar, eu sou uma mulher casada. Mas se eu chegasse e falasse, eu sou uma mulher casada com outra mulher, eu já percebo um outro olhar. E às vezes é o medo da violência mesmo. Do tipo, será que eu estou segura de ser quem eu sou nesse ambiente? Será que essa pessoa eu não conheço, então será que por eu estar com a minha esposa, eu vou ser utilizada de alguma forma? Então é um tipo de insegurança que, sabe, vai além. E também eu sinto que um pouco que você é invalidada nos ambientes, sabe? Seja no trabalho ou nas suas relações, por conta da sua sexualidade com quem você se relaciona. Muitas vezes as pessoas reduzem muito a isso. Eu sou uma mulher que performa a feminilidade, então eu sou um pouco mais aceita, vamos assim dizer. Então, eu vejo que para outras mulheres que não performam essa feminilidade, isso ainda é muito complicado. Então, é uma luta constante. Muitas vezes o preconceito, ele não está escancarado, mas ele está velado nesses pequenos detalhezinhos que a gente tem que lutar no dia a dia. Totalmente. Recentemente, me veio aqui na mente que um pai, né, mais senhor, 50, 60 anos, estava andando de uma forma muito carinhosa com seu filho na rua, né? Mão dada, braço dado ali, mais abraçado. E eles foram hostilizados e agredidos. E não era um casal. Era pai E mesmo que fosse, né? Sim. O centro acadêmico da minha faculdade, que eu sou jornalista por formação no UFG, leva o nome de um ex-aluno que foi violentado e agredido no Nordeste, quando a família dele era de lá, quando ele viajou para lá, até a morte. Então, assim, são casos perversos que rodeiam a gente que a gente nem imagina. A gente vê pontos ali na mídia, na grande mídia, de casos que viralizam. Mas, às vezes, não só quando chega nesse ponto, né, de morte, mas a violência simbólica machuca. Aquele olhar torto, aquele espanto, aquilo machuca, aquilo gera mágoa. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre aspectos da sua experiência? Por mais que você teve uma rede de apoio, você sofre preconceito, você sofre olhares ruins de outro lugar. O que você gostaria que essas pessoas que ainda têm um tabu, ou todas aquelas que estão nos assistindo, entendessem? Primeiramente, eu acho que a representatividade é algo muito importante, é algo que realmente salva vidas no nosso país e no mundo. Então, eu estar aqui nesse local hoje como uma mulher
bissexual, casada com outra mulher, com a minha carreira, podendo falar disso abertamente no meu ambiente de trabalho, eu acho que já assim, é algo gigantesco, sabe? É você poder ter a liberdade de ser quem você é. Então, eu acho isso muito importante. E que as pessoas, por mais que você não precisa aceitar ou gostar, tipo, não cabe ao outro, sabe? Então, que a gente se faça presente, que a gente se mostre nesses lugares para que isso se torne cada vez mais comum, que deixe de ser um tabu realmente. É uma resistência todo dia. Você precisa reafirmar os seus direitos de existir como pessoa todos os dias. E a gente vive num momento, né, até as nossas autoridades públicas que querem retirar a todo momento isso. Você não pode descansar. Nayara, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostei muito de escutar você, o que você passou, mas com tanta generosidade e carinho que você trouxe, com coragem também de poder compartilhar com quem está escutando a gente e da gente lembrar, acho que é um convite para quem escuta, de julgar menos, aceitar mais, respeitar mais, porque não cabe a você decidir sobre a vida de outra pessoa, sobre a escolha de outra pessoa, sobre a condição sexual de outra pessoa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Yas, eu que agradeço. E eu quero dizer que pode parecer clichê, mas é muito real. Tipo, vale a pena você ser quem você é. Você entende a luta das mulheres e sabe que pra gente as coisas são mais difíceis, infelizmente. E quando você é uma pessoa da sigla LGBT, isso ainda se torna um pouquinho mais difícil. Coisas que às vezes parecem simples, mas que se você quiser, tiver força de vontade, você pode ser o que você quiser. Seja formar uma família, ter filhos, não ter filhos, mesmo numa relação homossexual, vale a pena ser quem você é. É esse o recado que eu deixo para as pessoas. Não existe um único jeito de ser mulher. Nós somos plurais, diferentes. São escolhas, caminhos, decisões que impactam somente a nós. Nós somos indivíduos, somos pessoas de carne e osso. Então não cabe ao outro decidir pela gente. Do meu lugar de fala, como mulher preta, como jovem, eu posso dizer que as possibilidades não são iguais para todo mundo. Nós somos iguais na teoria, mas na prática os olhares são diferentes, as possibilidades são desiguais. Mas ainda estamos aqui, nós continuamos aqui, criando caminhos, resistindo, quebrando esses estigmas que ainda, essas cobranças que ainda ficam em cima de nós que somos mulheres, né? A gente não dá o braço a torcer. O feminino, o poder, acho que vem desde o nosso nascimento. Fica o convite para você que está me escutando, seja mulher ou não, jovem ou não, experiente ou não, que você aprenda mais, que você escute mais, julgue menos, tenha mais consideração, tenha mais empatia no seu coração pela história do outro. Aqui nós estamos dentro de uma cooperativa, né? Às vezes o valor ali do cooperativismo também é ter essa união, essa empatia com o outro. Vamos ser mais dóceis, escutar mais, aprender mais. Você não sabe a história do seu colega, mas todo mundo tem uma história difícil para contar. A vida não é fácil para ninguém. Toda história, toda mulher merece respeito. A gente encerra aqui mais um Cerrado Cast com elas, especial do mês da mulher, em parceria com o Cerrado Plural. Te vejo no próximo episódio. Tchau!